Diz assim: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Olha para mim, por favor. Quando você lê a Bíblia, não sai assim, ó. Prrr. Tu já tomou sopa quentinha? Hã? Você coloca tudo na boca de uma vez? Você come como? Pela beiradinha. Pãozinho, né? Pela beiradinha você vai ali tomando a sua sopa. No friozinho, uma sopinha quente, você vai tomando pela beirada. Então a Bíblia, cada versículo, tem tantas pérolas aqui. Às vezes nós ficamos lendo uma passagem várias vezes, e cada vez que nós vamos lendo, Deus vai falando. Essa igreja aqui de Esmirna, vem de mirra. Essa igreja foi uma igreja que sofreu muito. Essa foi uma igreja que foi espremida, mas que exalou a mirra, o perfume de Cristo. Era um tempo muito difícil, porque eles perdiam os bens, a perseguição era implacável, né, na igreja, e eles passaram por situações assim que só uma pessoa que tem o Espírito de Deus, que está firme na palavra de Deus, consegue suportar. E eu queria falar para você hoje sobre essa fé. Jesus falou que se apresentou como o primeiro e o último, e como aquele que estava morto e reviveu, ou seja, que venceu a morte, que passou pelo que passou, mas venceu. E você vai ver que ele termina a carta também falando do vencedor. Aliás, todas as cartas ele fala sobre o vencedor. Essa igreja, ela não foi repreendida. Essa igreja, ela teve momentos dificílimos aqui na terra, mas ela foi honrada, porque a fé para perder, a fé que nem todos têm, porque tem gente que quando perde, se perde. Por exemplo, nós tínhamos um bispo lá no Rio de Janeiro, que o filho dele ficou doente, e o filho dele ficou muito mal, quase morre, e ele apresentou uma fé que me abençoou. Ele fez uma oração, falou assim: Deus, curando ou não curando, o Senhor é meu Deus. Em outras palavras, eu não estou com o Senhor porque o Senhor vai curar meu filho. Se o Senhor curar ou não curar, eu estou com o Senhor. Em outras palavras, eu tenho fé para ganhar e tenho fé para perder, porque às vezes a gente perde. Como é que bate seu coração? Como é que é a batida do coração? Faz aí o gráfico, como é que é? É assim? Vai morrer, se for assim vai morrer. Ó, como é que é? Subindo e descendo. Como é que é a sua pressão? A minha é 12 por 8. Se for 12 por 12 já era. Se for 8 por 8 também não dá certo. Então você tem que ter entendimento da verdade. Por exemplo, ontem foi o dia de quê? Da mentira. E o mal trabalha com a mentira. Não é assim que o mal... Dia 1º de abril é dia de quê? Da mentira. O mal trabalha com a mentira. Essa Semana Santa, ele mudou tudo. Eu não sei onde achar o coelho. Eu não sei o que é que tem a ver com chocolate, tem a ver com cordeiro, tem a ver com sacrifício, com ervas amargas. Não tem nada a ver o que a religião trouxe. A religião trouxe isso. Se o filho dá um palavrão, a mãe fala: filho, não dê palavrão. Estamos na Semana Santa, só na outra. Na outra tudo bem, mas nessa não pode, porque nessa não pode comer carne. Tem que ser o peixe. Você pode comer, se você quer comer peixe, coma. Se quer comer carne, coma. Isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Não é isso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer que você conheça a verdade e ande na verdade. E por causa da verdade, você vai sofrer. Bispo, já estou sofrendo. Vem na igreja, o senhor fala que vai sofrer.
Você vai sofrer perseguição. Quando eu cheguei na igreja, manifestei com o demônio, me libertei, liguei para meu pai, pai, fui numa igreja, estou me sentindo tão bem, pai, pô, manifestou o mal, é por isso que o senhor casou 4 vezes, pai. E fui querer evangelizar meu pai. Deu tudo errado. Ele falou, qual igreja? Universal. Esqueça que você é meu filho. Pá. Fiquei sem chão. Eu desliguei o telefone, né? Naquela época era aquele orelhão que as fichinhas caíam, lembra? Clu, clu. Tem uns que não sabem o que é isso não, né? Nasceu há pouco tempo essa geração nova. Você lembra que você ficava ali com as fichinhas ali, né? Era um saquinho de uma tirinha de fichinha e ia caindo. Ele falou, não é mais meu filho. Só que eu sabia que não era ele. Finalzinho da vida dele já partiu com quase 90 anos. Entregou a vida a Jesus, sabe aonde? Na Universal. Deus, foi uma transferência, a gente foi lá para a Bahia, e lá na Bahia ele foi para a igreja, entregou a vida a Jesus, se batizou, e depois Deus levou. Eu não perdi meu pai. Você perde alguém ou alguma coisa que você não sabe onde está. Eu sei onde ele está na glória. Então, os seus familiares que você perdeu, na verdade você não perdeu. Você sabe onde é que está, estão com Jesus. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o Senhor. Enquanto esteve aqui, eu honrei, obedeci, respeitei. Até quando ele falou que eu não era mais filho, eu continuei respeitando. Fiz minha parte. Agora, Deus levou. Guarda as boas lembranças e sigo em frente. E se você perder um familiar, faça a mesma coisa. Guarde as boas lembranças e siga em frente. Agora, era uma igreja que gemia, mas não abandonava a fé. E tem uma palavra em todas as cartas que diz assim, esse versículo agora 9, diz assim, conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Isso é muito forte. Quando eu leio essa palavra, toda vez que eu leio as cartas do Apocalipse, que eu ouço essa palavra, conheço as tuas obras. Se tem uma pessoa que conhece você, é Deus. Às vezes até você se decepciona com você mesmo. É ou não é verdade? Porque você é ser humano. Você é ser humano. Mas Ele conhece o que ninguém conhece. Porque tem gente que ela finge ser uma coisa que ela não é. E Ele diz, conheço suas obras, suas tribulações, sua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Porque tinha judeus que entregavam judeus nessa época. Pessoas que se diziam de Deus ficavam no meio, mas eram falsas. É igual um casal que vinha para a igreja, e eles colocaram na casa dele assim, casa de Deus, no muro da casa deles. Só que eles brigavam igual gato e rato. Uma confusão do inferno. Sabe aquele casal que briga por tudo? Quando não tem problema, briga. Por tudo. Quem é de Deus, prefere abrir mão até da razão para ter paz. Sim ou não? Quem é de Deus arruma problema com o diabo, mas sabe conviver com tudo que é tipo de pessoa. E esse casal era terrível. Esse casal, só Deus. E aí o vizinho que ele tinha era um rapaz viciado. Quando o casal veio para a igreja que escreveu Casa de Deus, o vizinho pegou um spray e colocou embaixo assim, mas alugada para o diabo. Casa de Deus ele colocou. Quando ele foi para a igreja, que ele passou com a bíbliazinha dele, fingindo ser cristão, mas o vizinho ouvia as brigaiadas todas, o vizinho escreveu com spray, mas alugada para o diabo. É porque tem gente que parece, rapaz, mas só dentro da igreja. Sabia que tem gente que tem que evangelizar só quem ela não conhece? Que se for evangelizar quem ela conhece, ninguém dá crédito não. Ela não é fiel. Deus conhece você. E eu não falo isso para te julgar, para apontar o dedo, para te condenar.
Porque se você está com a vida errada, você pode mudar. Se você está mal, você pode ficar bem. Se você cair, você pode se levantar. Se você se sujou, Deus pode te limpar. Não tem pecado que você tenha cometido que Deus ame menos você. Agora você não vai ter nada com Deus enquanto você não for sincero. Eles eram pobres porque o governo pegava tudo deles. Mas Jesus disse: mas tu és rico. Já para a igreja de Laodiceia, eles eram ricos e Jesus falou o quê? Tu és pobre. Nós vamos chegar nessa carta. Uns eram ricos, Jesus chamava de pobre. Outros eram pobres, Jesus chamava de rico. Por quê? Porque a riqueza para Deus é diferente da riqueza para os homens. Não se gabe da sua riqueza. Não se gabe da sua condição. Nem fique em conflito porque você está mal. Se você está mal, você vai lutar e vai ficar bem. Nós temos a reunião de segunda-feira para te ajudar. Não para você achar que você está bem porque você ganha muito dinheiro. Não, essa não é a maior riqueza. Se você é uma pessoa de Deus, dinheiro para você é papel, carrelata, casa é cimento. Mas Deus é sua riqueza. Seja dinheiro, seja coisas, seja pessoas. Vai te decepcionar. O único que não vai te decepcionar quem é? É Deus. Quem já foi decepcionado com um familiar? Filho, marido, esposa? Olha aqui. Você também já decepcionou. Eu também decepciono. Você é ser humano, você erra. Agora entenda, por favor, Deus tem que ser a sua riqueza. Uma vez atendi uma pessoa pedindo oração por um homem muito rico, estava apodrecendo com câncer, e o homem não queria vir na igreja, falou que não vinha por nada. E a mulher convidou e pediu, cheio de dinheiro, morrendo. E nesse dia, depois que eu atendi ela, eu vi uma senhorinha, simplesinha. E ela falou: peguei meus exames, tem umas câncer não. Simples, mas rica, né? Rica com Deus, rica na fé. Surge o problema, a pessoa enfrenta, a pessoa luta. Não venceu hoje, vence amanhã. Não aconteceu agora, vai acontecer depois. Ela tem paz, ela tem Deus, ela é rica para Deus. Você é rica para os homens ou para Deus? Bispo, para os homens. Então você só tem dinheiro. Tem gente que pensa que pelo dinheiro que tem, ela é melhor do que os outros. Só que um dia a vida pode te colocar numa situação que você vai precisar de coisas que o dinheiro não compra, de pessoas que têm menos do que você, que a gente precisa um do outro. Sim ou não? Aí diz assim para a gente terminar. Só mais 2 horas a gente termina. Estou brincando, calma. Vê se tem alguém dormindo aí do seu lado. Não pode dormir no templo, hein? Proibido dormir no templo. Diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de quantos dias? 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Olha para mim, olha aqui para mim. Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo com o que há de padecer. Não fique preocupado. Se sua vida está na mão de Deus e Ele permite certas coisas, tem um propósito. Você tem um Deus que cuida de você. Tem gente que não pode acontecer nada com ela, que ela entra em conflitos, que ela acha que Deus não é com ela, que ela fica cheia de dúvida, que ela não confia no caráter de Deus. Essa tribulação, o Espírito Santo estava avisando para eles o que ia vir pela frente. Estava avisando. E Deus não avisa tudo para a gente. Você acha que quando o bispo Macedo se converteu, Deus falou para ele que ele ia ser preso? Falou nada. Se Deus falasse tudo que ele ia passar, você acha que ia se assustar. Deus não fala o processo. Mas tem lutas, tem sofrimentos, tem dificuldades. E Deus tem misericórdia, dá força. Por isso que você precisa do Espírito Santo. Ele falou: a tribulação vai ser 10 dias. Se ser preso hoje já não é fácil, imagine naquela época. Imagine. Às vezes a tribulação demora 10 dias, às vezes demora um mês, às vezes demora um ano. Tem dia mau, tem dias maus. E os dias maus é aquele dia que é mais difícil para você dormir. Quem já teve dias assim? Levante a mão. Todos nós. Dia que você quer dormir, mas a cabeça não para. Exige mais oração,
mais dependência de Deus, aquele dia mais pesado, aquele dia que para passar demora, né? Aquele dia que parece um ano. Às vezes a tribulação demora mais, demora menos, mas deserto é lugar de passagem, não é lugar de morar. A gente passa, mas não passamos sozinhos, Deus passa com a gente. Só que ele diz assim, ó, ser fiel até a morte. Em outras palavras, se precisar morrer, morra. Lá no Rio de Janeiro, uma esposa de pastor foi na comunidade evangelizar. E quando ela foi evangelizar, um bandido botou a arma na cara dela. Eu vou te matar ou você nega Jesus. Para a esposa. A esposa falou, só pode me matar. Ele se ajoelha. Pode fazer seu último pedido. Ele falou, não, eu estou na mão de Deus. Aí ele baixou a arma e falou, não, só queria saber se você era cristã mesmo. Pode falar de Jesus para mim. Tem gente que se fosse ela, sou de nada não, deixa eu ir embora. Ser fiel até a morte. A morte vai chegar. Ela vai chegar para mim, vai chegar para você. Você lembra do seu tataravô? Me fala o nome dele aí. Duvido que você saiba. Você está procurando o nome do seu avô, que você não está lembrando, imagina seu tataravô. Você sabe o nome do seu tataravô? Duvido que você saiba. Já morreu. Você não lembra. Daqui a pouco isso vai passar. Ser fiel a Jesus, se entrega a Ele. A vida aqui é rápida. A vida aqui é rápida. A vida aqui é curta. A vida passa rápido. Eu estou indo para 50 anos. Cheguei aqui no Brás, todo mundo lembra. Não podia passar um vento que me levava. Novinho, magrinho, se batesse um vento forte eu tinha que segurar no poste. A vida passa, 50 anos. Quanto tempo mais? Não sei. Tem gente que morre com menos, outros morrem com mais. Passa. A gente vai perdendo. Você perde cabelo. Tem gente que fala assim, eu que o diga, bispo. Você perde força. Tem gente que quando eu cheguei aqui no Brás, ela corria. Hoje ela está andando, devagarzinho. A vida está passando. A vida passa. Mas seja fiel até a morte. Ser fiel no pouco. Sabe o que é ser fiel no pouco? É ser fiel aqui nessa terra. Porque o muito nós vamos ter na eternidade. Se precisar morrer por Jesus, morra. Se precisar passar pelo que for, passe. Mas não largue Jesus. Não largue Jesus. E se você não entregou sua vida a Ele, entregue. Olha o que ele diz aqui, ó. Agora é para terminar mesmo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ó, o que vencer. A vida cristã é uma caminhada. Paulo falou, combati bom combate. Completei a carreira. Você tem que completar. E guardei a fé. Você está caminhando. Você está caminhando. Então, o vencedor é aquele que chega de noite e faz a oração do vencedor. Deus, aconteceu de tudo, mas nada vai me tirar da tua presença. Esse é o vencedor. Vence a si mesmo, vence a sua vontade, renúncia. É a Semana Santa. É a renúncia, é a cruz. Pessoa tatua a cruz, pessoa anda com um crucifixo. O diabo tem medo disso, não. O diabo tem medo de nada disso. Não é isso que resolve, que protege, que abençoa. O que abençoa é a mensagem da cruz. O que abençoa é a renúncia, é o negar a si mesmo, é sacrificar a sua vida todo dia. Não. Lembra dos 10 mandamentos? Só tinha o quê? Não. A gente não gosta de receber não, a gente não gosta de sofrer, a gente gosta de vitória. Tinha um rapaz que eu passava por ele trabalhava na recepção, que toda vez que eu passava por ele, falava, só vitória. Eu falei, cuidado, hein? Essa fé de só vitória é perigosa. Porque não é só vitória não, tem dia que tem tempestade. Tem dia que a chuva é pesada. Tem dia que fecha o tempo. Sim ou não? Mas Jesus está com a gente. Confia nele. Por isso você tem que se apegar a Jesus. Porque se você se apegar ao homem, o homem não vai estar com você. Mas Jesus vai estar.
Vença a sua vontade, vença o pecado, vença o mundo. Não ame o pecado, ame Jesus, se entregue a Ele. Meu Deus, o diabo obedece, a pessoa que está na guerra não obedece. Onde é que você vai obedecer? Eu queria que você pensasse no que nós falamos. Não estou te iludindo, não estou dizendo que sua vida vai ser um mar de rosa, que vai dar tudo certo. Tem dia que não vai dar certo, tem dia que vai ser difícil, tem vezes que Deus vai te dizer não, mas vai dizer não para o seu próprio bem. Talvez a sua própria família vai se levantar contra você. Mas eu te garanto uma coisa: o que vem depois dessa vida, vale a pena você até morrer por isso.